Prezados vereadores, vereadoras e demais presentes, damos início à tribuna popular de hoje. Temos escrito a Associação dos Artesanatos do Novo Amanhã. Convido a senhora Itamara Bagatini, representante da Associação do Artesanato, para usar a tribuna e falar sobre o tema escrito, que irá falar sobre o café colonial e sua história. Quero dizer aos vereadores que podem solicitar a palavra para perguntas ou manifestação ligados ao tema, mas não pode exceder a 3 minutos. Itamara, a palavra é sua, fique à vontade. Cumprimento o senhor presidente Sérgio, a vereadora Irmi e aos demais vereadores, servidores da casa e a todos os que estão participando desta sessão. Bem, a história do café colonial, para trazer ela de volta, talvez muitos de vocês a conheçam, estejam envolvidos. Quantos filhos, talvez, dos senhores aqui, das senhoras aqui, que foram na educação infantil naquela época da creche Casulo Clubinho São José? Ou mesmo, quantos talvez até dos presentes participaram e frequentaram as aulas da creche Casulo Clubinho São José, que esta é a verdadeira origem do café colonial. Então, o café colonial, ele teve, já estamos na 34ª edição, mas numa edição contada, porque teve muitos momentos em que não houve essa contagem de edições. E podemos dizer que o primeiro café colonial, pesquisando a história, e que também é um pouquinho difícil, porque, de uma certa forma, nós não éramos ou não se registrava o que acontecia. E hoje já é diferente, né? Inclusive, do café colonial, nós temos o projeto do café colonial. Nós temos que escrever a nossa história, não só fazer. Então, pesquisando, a gente conseguiu localizar a data mais próxima do primeiro café colonial em 1980. E no primeiro café colonial, então, também assim, algumas curiosidades que é interessante citar, foram servidos 40 cafés. Hoje, a média, ou pelo menos se tem sempre como objetivo, servir 700, 800 cafés, e eu lembro já de épocas em que foi mais de 1000 também, né? Então, como assim cresceu isso, para ver como também a história do café colonial, ela vai se tornando cada vez maior e mais complexa, né? E eu preciso também ressaltar que, naquela época, a diretoria composta e que fez, porque se esse ano nós estamos com o tema do café colonial, resgatando a história do café colonial, nós precisamos valorizar as primeiras pessoas que começaram essa história. Daí nós temos, então, na primeira diretoria que organizou esse café colonial, como presidente, Maria das Graças Camargo, que era uma professora que atuou aqui, não sei se alguém lembra ou conhece ela. A vice-presidente era a dona Zita Berti, em memória. A secretária era a dona Helga Kist. A vice-secretária Miriam Lasta. Tesoureira Salete Tremea. Vice-tesoureira Maria Reis. E daí, como conselho fiscal, Iraci Aitz, Silvia Marguard e Rosalie Schneiders. E, citando a Rosalie Schneiders, desde o primeiro café colonial, também quero justificar que ela estaria presente hoje aqui, porque se alguém é a história viva do café colonial, essa pessoa é a Rosalie Schneiders, quem conhece sabe. Mas por questões de saúde ela não pôde vir, então, fazer essa parte, então a gente também está auxiliando aqui. E também, falando em Dona Rosalie, acho que também é interessante um tributo, né, que muitos de vocês devem lembrar também, e eu sempre coloco que se a educação infantil tem um nome em Iporã do Oeste, esse nome é Rosalie Schneiders. Foi ela que começou essa história, né? Vamos valorizar as pessoas que... E sempre de uma forma voluntária, né? Bom, por que surgiu, então, o primeiro café colonial? O objetivo principal foi a questão da ajuda à escola, à manutenção. E foi através do Clube de Mães Novo Amanhã, então, que também começou a se trabalhar isso, né? E esse Clube de Mães também
ele, além da creche Clubinho São José, ele também auxiliava a escola, a nossa atual escola Padre Benedito Seidel, né, fazia alguns trabalhos relacionados a ela. E naquela época, imagine, hoje nós tínhamos o Fundef, agora o Fundeb, né, que faz toda a questão da história da educação, ajuda na manutenção. Naquela época não tinha, né? Temos professores aqui presentes que sabem desta história, que viveram isso também, né? Então tinha que se encontrar formas de fazer a manutenção das questões da escola, da creche. Era uma creche particular, mas atendia todas as crianças, né? E lembrando que naquela época não tinha município de Porã do Oeste ainda, não tinha prefeitura aqui. Nós não éramos município, nós éramos distrito de Mondaí, né? Então, com esse objetivo principal que surgiu o primeiro Café Colonial, de então ajudar, auxiliar na manutenção da educação infantil. E assim, então, ele foi crescendo, né? E foi indo adiante. E dentro todo esse tempo, ele já teve várias parcerias, que hoje o volume, a complexidade do Café Colonial não permite mais que assim o próprio artesanato, o Clube de Artesanato, faça esse café. E também falando em Associação de Artesanato Nova Manhã, lembrar que era o Clube de Mães Nova Manhã, que hoje, então, se foi transformado em artesanato, né? E nós tivemos vários parceiros, já que a gente também tem que registrar, né? Então, o próprio CEI São José, que depois a creche Clubinho São José foi transformada em CEI São José, a Comunidade Católica, a Associação do Ferro Velho, o EMEI Criança Feliz, depois que ele foi criado, então, ele também auxiliou em muitas edições, a PAI Caminho de Luz, o Grupo de Escoteiros Tupã, o Clube de Patinação Asas da Liberdade e o Grupo de Danças Immerlustig. Então, hoje, a gente sempre organiza ele dentro de 3 parcerias, porque a gente também sabe que a margem de lucro, que é o objetivo também, pois são todas entidades filantrópicas, ele é pequeno e as despesas são muitas, mas mais do que 3 acaba ficando, assim, dificulta a questão mesmo da divisão dos lucros, quase que é muito trabalho para daí fazer isso. Então, hoje está sendo organizado já umas 3, 4 edições, pelo Clube, então, de Patinação Asas da Liberdade, pela Associação de Artesanato Nova Manhã e pelo Grupo de Danças Immerlustig, então, que estão realizando esse café. Também é importante colocar um pouquinho de como era servido a alimentação. E falar em alimentação, também quero registrar que a vereadora Irmi também faz parte da comissão e vai ser, como já em anos anteriores também, é responsável pela alimentação, que nós vamos comer, né, vai passar por ela. E a alimentação, também muitos devem lembrar, que era feita com doações, né? Uma família trazia uma cuca, outra trazia bolacha, outra trazia um pudim, outra trazia wafer, e assim, né? Você fazia o café colonial. Mas hoje a gente sabe também, o Antônio está aqui para confirmar também que dentro da função dele como vigilante sanitário, né, nós temos a fiscalização em cima de toda essa questão de alimentos, até por uma questão de prevenção e de qualidade, né? Então nós temos que cuidar, é muito rigoroso isso, e então não tem mais essa questão de doações por famílias, mas a gente tem que pegar com produção de empresas ou pequenas empresas, talvez, caseiras, mas que tenham o registro e que tenham a vigilância sanitária, né? Então, quanto a isso, também é tomado todo o cuidado. Uma outra questão que eu queria também colocar são sobre as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje para fazer o café colonial. E, antes disso, eu quero convidá-los a pensar um pouquinho em qual é o evento mais antigo que nós temos em nosso município hoje. É o Café Colonial, gente. É o Café Colonial. Todos os outros eventos vieram depois, né? Porque este já acontecia antes de ser município. E daí vem a nossa dificuldade também, que a gente sente assim, a pouca participação de muitos munícipes, até autoridades. E nós pensamos que uma das questões é valorizar a cultura. E é o primeiro evento, é o mais antigo e que veio por um objetivo nobre, fazer a manutenção da educação infantil, né? Então, a gente gostaria muito que isso fosse, essa notícia fosse semeada, de que realmente a gente deve voltar a valorizar o café colonial.
Eu também sei que as pessoas alegam, vamos ser muito transparentes aqui, a questão do valor do café colonial. Esse ano está R$ 28,00 o adulto antecipado. Na hora a gente já coloca um valor um pouquinho maior para que as pessoas comprem antecipado, porque a gente também tem que se prever com a quantidade de alimentos que a gente precisa organizar para servir, né? Mas se a gente for analisar, em qualquer festa a gente gasta muito mais que R$ 28,00, né? O máximo, às vezes o almoço uma janta está 25, mas daí tu tem que ainda ter a bebida, ter toda essa outra questão, né? O café colonial já vem a bebida. E, infelizmente, talvez seja um motivo, não é bebida alcoólica, né? Porque nem faz parte, a não ser que servisse chopp, né? Daí até poderia, né? Mas daí já desvirtua o objetivo do café colonial. Então, nesse sentido, a gente pede assim, para que, como legisladores, pessoas em funções públicas, que têm a força da opinião com as pessoas, com a população, para que trabalhem isso um pouquinho também nas suas comunidades, com as pessoas, para que as pessoas comecem a voltar novamente a participar do café colonial. Nós temos ele assim de uma forma sempre o sucesso de cada ano, principalmente pela questão das pessoas de fora que vêm e valorizam. Muitas pessoas de fora, a gente já fez levantamento, porcentagem né? Então a gente vê isso. E então estamos aqui para convidá-los realmente a voltar novamente a participar e a levar essa mensagem ao povo, para que esse evento realmente assim, se concretize e se firme durante mais muitos anos, né? Por ser um dos eventos mais antigos de Porã do Oeste. Eu acho que isso é fundamental, é valorizar a história, é valorizar a cultura do nosso povo. Começou aqui. A exemplo eu posso citar um exemplo de um evento que acontecia aqui, porque a gente também fazia parte da Feste Oeste. Gente, a Feste Oeste era nosso evento. Nós fazíamos isso. Na época que o professor Wilson Malman era secretário. A gente deixou de fazer, alguém pegou, né? E hoje é um sucesso lá. Quer dizer, não vamos perder aquilo que nós temos aqui enquanto cultura, né? Enquanto história. E o Café Colonial é a história do nosso próprio município. Então, assim, de uma forma bem breve, mas depois aberto a questionamentos, se for necessário, a gente está, então, aqui para convidá-los, com muito carinho, a participarem, trazendo suas famílias e a divulgarem o Café Colonial. E também, já tenho que fazer a outra parte, né? A gente pede, na medida do possível, se há condições de acontecer um auxílio monetário por parte dos vereadores, para a gente poder cobrir, pelo menos, a divulgação no rádio. Que você sabe que as divulgações também, elas oneram, né? E a gente, então, precisa dessa ajuda. Se for possível, a gente está à disposição aqui para depois, se alguém quiser repassar. Ano passado já tivemos a colaboração do vereador Mário Reik e do vereador Mário Ribeiro de Freitas, né? Agradecemos. E então, se os demais também puderem auxiliar, vamos ficar muito agradecidos. Então, seria isso, no mais geral, no mais breve possível. E estou aberta, então, a colocações. Tem a própria Irma aqui também que pode me ajudar. Obrigada. Se alguém quisesse fazer alguma pergunta, pode ficar aí, está à disposição. Algum vereador, né? Acredito que foi bem explicado. Acho que vamos fazer o possível para ajudar. Obrigada. Com muito carinho, então, estão convidados. Então, queremos agradecer a Associação do Artesanato do Novo Amanhã pela apresentação. E também nós gostaríamos de convidar a todos os vereadores e a população para assistirem à sessão simulada do projeto Vereador por um Dia, desenvolvido pela Escola Estadual Vendelino Saider, que acontecerá no dia 28 de junho, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Eu acho que é a turma da noite, né? É isso aí, então. Então é a próxima quinta-feira, às 7 da noite. Seria isso. Agradecer a todos a presença e uma boa noite a todos novamente.